Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. A gente vai explorar um livro Cheios do Espírito Santo, de Fábio Baruch. É uma fonte que foca bastante no fortalecimento da fé, dentro de um contexto cristão bem específico. Isso. E a nossa missão aqui é tentar, sabe, destilar as ideias centrais. O que a fonte diz sobre como ser cheio do Espírito Santo, como viver essa vida mais dedicada espiritualmente. Certo. O texto já começa prometendo uma viagem metafísica. Parece algo sobre uma transformação interna profunda, né, que muda a percepção da realidade. Ok, vamos tentar entender isso melhor. Vamos lá. Então, uma ideia-chave, logo de cara, é essa de estar cheio de Deus e vazio do mundo. A proposta é bem direta, parece. Sim, é direta. Trocar o que o autor chama de influências mundanas por um foco total no espiritual, tipo ouvir músicas que edificam, pregações. Exato. Ter devocionais todo dia, orar sempre. Acordou, ora. Antes de dormir, ora. Uma imersão mesmo, né? Total. E o interessante é como a fonte conecta isso, essa imersão constante, com a ideia de uma armadura espiritual. Até menciona Efésios lá no Novo Testamento. Ah, a armadura de Deus. Isso. Então não é só devoção pessoal, sabe? É como construir uma blindagem mesmo contra o que a fonte vê como influências negativas. E mais, o texto sugere que essa conexão íntima com Deus dá o que chama de autoridade espiritual. Autoridade espiritual. O que seria isso exatamente no contexto do livro? É tipo poder sobre as coisas? Proteção? Olha, pelo que dá para entender do texto, parece ser uma mistura. Resistência contra o mal, sim, mas também uma espécie de validação divina para agir em nome de Deus. Entendi. O que já nos leva para outro ponto importante, porque a fonte não separa essa vida interior das ações práticas, do dia a dia. Faz sentido. O livro vai para a ação, né? Fala muito de cuidar dos necessitados, Sim, alimentar, dar água. Cita Tiago, Mateus, passagens conhecidas. E tem um detalhe que achei curioso. Estende esse cuidado até para animais de rua. é um ponto interessante. Sim, Mas também tem um lado mais seletivo, digamos. Aconselha se a afastar de amizades que considera tóxicas certo. e a buscar conselho só com líderes espirituais que sejam vistos como genuínos. Exato. E essas ações externas à caridade, junto com esse discernimento nos relacionamentos, são apresentadas como passos cruciais. Para quê exatamente? Segundo a fonte, faz parte do processo para se tornar um instrumento nas mãos de Deus, podendo até, quem sabe, abrir caminho para dons como cura, sinais, essas coisas. Entendi. Dons espirituais. Isso. E tem também um conselho bem pragmático, até citando Mateus. Não perder tempo tentando aconselhar quem é muito, muito incrédulo. Aquela ideia de não dar o sagrado aos cães. Ou seja, um foco bem direcionado para a própria comunidade de fé e para quem está aberto, né? Exatamente. Mas essa busca toda não deve ser fácil, imagino. A fonte também traz alertas, né? Sim, muitos alertas. O texto fala de engano espiritual, menciona aquela ideia bíblica de Satanás se disfarçando de anjo de luz, Clássico. fala da luta interna contra o pecado, bem na linha do que Paulo descreve em Romanos, e reforça muita necessidade de arrependimento constante e de não se conformar com este mundo. E aqui tem um ponto que, olha, me chamou a atenção. Pode até gerar um debate, talvez. A fonte parece sugerir que a experiência espiritual direta, a vivência pessoal com Deus, é mais importante Mais importante que o quê? que o conhecimento teológico formal ou a sabedoria puramente humana. A experiência vem primeiro, parece? Exatamente. Se a gente junta tudo isso, o quadro que aparece é de um chamado para um compromisso, assim, radical. E vigilante. Radical em que sentido? No sentido de obediência estrita ao que é apresentado. Discernimento constante sobre tudo que influencia a pessoa. Amizades, o que consome de mídia, e colocar essa relação experiencial com Deus acima de qualquer coisa. Acima da aceitação social, por exemplo? Ou do estudo teológico mais aprofundado? Pelo que o texto indica, sim, a meta para a fonte não é ser reconhecido aqui na Terra, é ser conhecido pelos céus. Entendi. Então, para resumir o essencial desse nosso mergulho, a perspectiva do livro Cheios do Espírito Santo é que essa plenitude espiritual vem de uma combinação. Isso, uma conexão constante com Deus, ações concretas que mostram a fé,
Um discernimento bem rigoroso sobre o que entra e sai da vida da pessoa. E um compromisso total. E esse compromisso total, segundo o autor, pode até desbloquear dons espirituais e gerar um impacto maior. Exato. O que nos deixa com uma reflexão interessante para finalizar, talvez. Qual? O texto fala bastante das provações, do sofrimento por causa da fé, cita Pedro, Romanos, e não apresenta isso como algo só ruim, um problema, Mas como? mas como um processo que fortalece, que produz frutos espirituais, que alinha a pessoa com um propósito divino maior. E isso levanta uma questão, né? Como é que diferentes visões de mundo, ou até diferentes correntes dentro do cristianismo mesmo, interpretam essa relação complexa entre sofrer e crescer espiritualmente, entre sofrimento e propósito? Uma boa pergunta para se pensar depois. Fica aí a reflexão.